Minas, ela é muito famosa por isso. E ela virou famosa no Brasil por conta de ser autêntica, uma das mais autênticas do país, ser saborosa, a gente já sabe disso, né? Todo mundo gosta muito. Tem a coisa que eu mais fiz durante essa viagem, né, foi comer, e comer muito bem. Não, e eles sabem aproveitar muito bem os recursos que eles têm. Então, do porco, por exemplo, tudo se aproveita. Então, você faz, além de você pode fazer um couro com, né, uma parte da barriga do porco, para poder carregar alguma coisa, você pode fazer o tocinho, você faz torresmo, você usa a orelha, enfim. E esse aproveitamento, ele veio da necessidade. Da necessidade. Né? A necessidade, inclusive, isso é um dos motes principais da gastronomia, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral. A necessidade faz com que você crie mais recursos para poder trabalhar com aquele alimento e aí fica uma culinária um pouco mais rica. E uma coisa que eu percebi muito na Estrada Real é que do restaurante mais simples ao mais requintado, a gente tem a mesma base de tempero. O tempero é o mesmo, o sabor é o mesmo. E, por incrível que pareça, a fartura também. Isso também é uma outra característica, né, da culinária mineira, a fartura. Essa coisa da hospitalidade, da comensalidade. Do receber bem e querer que você fique feliz através da comida. Da comida que está te proporcionando ali. Acho que tem várias explicações aí. Primeiro assim, também para entender, as cidades mineiras, a partir do momento da mineração, etc. e tal, elas acabaram ficando bastante ricas, algumas, e aí algumas famílias muito ricas, né? Não à toa, se a gente falar também, a gente fala da cozinha mineira, mas as casas mineiras, quando eles têm esse dinheiro a mais, essa riqueza aparece, começam a aparecer o barroco. Então as casas elas começam a ser um pouco mais requintadas, etc. Mas o barroco também invade, inclusive, a cozinha, né? Ele invade com alguns elementos, etc. e tal. Então, olha como a gastronomia, né, a questão do ouro, tudo isso vai se juntando para fazer até um elemento cultural, que é o barroco, que é importante. Eles passaram períodos de superpopulação. Então, enquanto tinha superpopulação, o alimento era escasso. Então, ou ele vinha de São Paulo, através dos tropeiros, ou eles vinham das fazendas, pequenas fazendas que ainda assim não era uma quantidade muito grande. Então, o mineiro, principalmente em algumas cidades, as cidades de Mariana, eles tinham um estigma de não ter comida para servir para as pessoas. Então, eles eram chamados até de gaveteiros, que eles guardavam as comidas que eles tinham na gaveta para não oferecer para visita. Então, isso é completamente o contrário do que a gente sabe hoje da culinária mineira. Mas isso é justamente, por esse motivo que hoje ele tem, então ele coloca tudo que ele tem. Então, porque antes ele guardava porque não tinha o suficiente. Então, era um motivo meio que de vergonha. Então, na contramão disso, hoje ele faz aquela mesa farta para você poder comer, porque agora ele tem, ele mostra que ele tem, ele não tem mais vergonha. Mas eles guardavam, eles eram chamados de gaveteiros, de guardar os alimentos dentro de gavetas para não ter que servir para visita. Isso é difícil encontrar alguma família que não cozinha, né? É difícil. Que todos ali não cozinhem. A questão de ter aquela, não só a tradição de comer junto, mas você também tem um ritual, né? O ritual de matar o porco, porque as pequenas fazendas, elas tinham criação do porco, né? Então, mata o porco, aí vira você tem leitão a pururuca, você vai ter o porco na lata, que a gente tem inclusive aqui no Garimpos, tudo isso a gente tem que é bem fazenda mesmo. Então, leitão a pururuca, porco na lata e todos os outros processos, costelinha com canjiquinha e por aí vai. Justamente. O porco é muito presente. É muito presente. Até por ser fácil, né? É uma criação fácil. Ele vai aparecer, um pouquinho depois vai aparecer a carne bovina também, mas aí quando a mineração começa a diminuir. Então a mineração acaba, né? Já foi muito bem explorada, e aí começam a ter um pouco mais de espaços e os rebanhos bovinos chegam. Quando chegam os rebanhos bovinos, tem excesso de leite. Outra forma que a sabedoria popular encontra para o leite durar mais tempo, queijo. Então não é à toa que aí Minas tem os queijos da forma como tem, porque tinha muito gado, tinha muito leite sobrando. O que eu faço com leite sobrando, que dura pouco tempo? Eu faço queijo. Começo a fazer queijo e aí eles são especialistas na arte de fazer queijo no Brasil. Aonde dentro da culinária entra a importância do fogão a lenha? E qual é a diferença que esse fogão a lenha ele dá para o prato? Ótima pergunta. Na verdade, o fogão a lenha, quando os tropeiros eles estavam fazendo as coisas, fazendo o feijão tropeiro,
basicamente, eles utilizavam esse tripé e às vezes eles utilizavam também cupinzeiros, que eram cupinzeiros que já não tinham mais cupim, mas que tem todo um formato, e ali eles foi teoricamente o primeiro fogão a lenha. Mas a questão mais importante do fogão a lenha, se a gente for parar a pensar o fogão a gás e o fogão a lenha teoricamente é mais ecologicamente correto, né? Desde que você use madeira reflorestada, tal, etc e tal. Mas se você tampa no fogão a lenha, você vai ter mais ou menos o mesmo resultado de um fogão a gás. Em compensação, se você faz qualquer coisa no fogão a lenha que fique aberto, e a maior parte dessas produções são abertas, a madeira ela solta uma certa defumação. Essa defumação entra na comida e é o sabor que a gente gosta tanto. Então, e você pode utilizar vários tipos de madeiras. O eucalipto dá uma defumação diferente. Imagina, os italianos usam carvalho. Imagina uma pizza, né, assada e defumada por a madeira de um carvalho. Então, são coisas que o fogão a lenha proporciona. Quer dizer, a madeira influencia tanto na comida quanto na bebida. Por isso as bebidas são curtidas. Sim, são na madeira, exatamente na madeira, no carvalho, para poder pegar o aroma. E a gente tem, dentro dessa culinária mineira, a gente tem muitas coisas características, né, da região, muitas coisas específicas. E aí o pessoal aqui do Garimpos trouxe para mim, eu não sei nem falar, eu não vou nem me arriscar a falar o nome disso daqui. Como que é o nome dessa plantinha diferente? Isso daqui é uma Oropronobis. Oropronobis. Na verdade, essa é uma planta muito comum em Minas Gerais, né, de uma maneira geral ali. Aqui em São Paulo a gente usa bastante também, só que ela hoje é considerada uma planta alimentícia, uma planta alimentícia não convencional. Então, que as pessoas não conhecem muito, mas que Minas e que poderiam utilizar de uma maneira geral. E o nome vem porque os padres eles tinham muitas plantações dessa planta perto das igrejas, e aí orai por nós. Então eles chamavam de orai por nós, e os coroinhas depois eles roubavam a planta, e os padres faziam os coroinhas correrem para poder deixar o pé inteiro de orar pro nobis. E aí ela virou esse nomezinho. Então você pode fazer isso refogado, você pode colocar numa salada. Ela tem um sabor bem, você pode até experimentar. Então ela não tem cheiro, ela não tem cheiro nenhum. Mas crua mesmo você pode comer também. Vamos lá, vou me arriscar nisso daqui. Não se assuste, crua também, porque em saladas ela também vai. É um pouco diferente. É saborosíssima. Então bastante. A gente tem muitas outras plantas que a gente poderia utilizar, que a gente acaba não utilizando. Realmente é muito boa. Ela não tem cheiro nenhum, mas no paladar ela explode na boca. Orai por nós. Orar pro nobis. Gente, olha, divino mesmo. É coisa divina. Uma coisa muito legal de Minas, que eu não sei se o Brasil sabe disso, se o Brasil não sabe disso, precisa saber. Eu, particularmente, não sabia. Achei muito, muito interessante. Conforme a gente adentrou o interior, né? Sim. Estamos passando por muitas cidades do interior de Minas. Em cada ponto comercial que a gente passou, sempre tinha uma água sendo servida para todo mundo no barro, né, no filtro de barro, e um café. Como que funciona esse brinquedinho aqui? Como é que é o nome dele? É Mariquinha, o nome desse carinha aqui. Aí a gente tem o café. Tá. Né? Logicamente, você tem os 2 açúcares, aí você escolhe qual você vai. Você tem o açúcar mascavo, tem o açúcar refinado, e tem o coadorzinho e a nossa água quente. Aí você coloca o café no coadorzinho aqui. Essa é a quantidade já... É uma quantidade já razoável para fazer um bom café. E aqui a gente usa grãos arábica, que são os melhores, né? Então nós podemos? Podemos, claro. Terminar esse papo com um bom café? Porque nossa viagem pelo interior de São Paulo, em Minas Gerais. Rica dessa forma, nossa senhora.